Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio Espiritualidade Além das Fronteiras, um espaço preparado para falarmos de espiritualidade. Muito obrigado a você que já faz parte do clube de membros Espiritualidade Além das Fronteiras. Obrigado a você que já está inscrito em nosso canal e, é claro, aos nossos parceiros publicitários. E hoje estamos muito bem acompanhados. Não é mesmo, Michele Vale? Olá, tudo lindo, Renato Leandro? Tudo. Bem, como é de costume dizer aqui no canal, muito bem acompanhados sempre. Então, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito. Hoje temos a honra de receber uma mulher inspiradora. Ela é escritora, mentora, praticante budista e alguém que transformou a sua dor em propósito. Tânia Viviane, conhecida como a Monja Leiga, é autora do livro Não Tema Nada, um verdadeiro farol para quem busca sentido e cura. Vamos conversar sobre fé, coragem e o poder de florescer mesmo em meio à lama. Seja muito bem-vinda à nossa bancada virtual, querida Tânia Viviane. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. E que energia incrível tem esse podcast. Dá para sentir de longe. É disso que a gente gosta, né, Renato Leandro? É Com a claro, vibe lá em cima. a energia da convidada é especial. E a Michelle, a nossa função aqui é não Exato. atrapalhar, né? Maravilha, é um prazer recebê-la, Tânia. O prazer é A todo gente, meu. a gente tem aí observado, né, acompanhado o seu trabalho, e existem muitas vertentes que levam a gente a muitas reflexões em relação ao trabalho que você realiza. Então, eu gostaria que, inicialmente, você falasse um pouquinho da sua trajetória de vida, desse caminho que você percorreu, até chegar ao dia de hoje aqui para essa nossa conversa esclarecedora, né, onde você vai trazer um pouco do trabalho que você realiza e o seu testemunho. Gostaria que você falasse um pouquinho, né? Quem é a Tânia Viviane? Bom, quem é a Tânia Viviane, né? Eu vim de uma família numerosa, eu com mais 4 irmãos, pai, mãe. A gente tinha, assim, uma infância muito simples, mas também muito feliz. E eu, desde pequena, eu sempre gostei, eu sempre tive um encantamento, né? Eu acho que é isso, pelo ser humano. Isso começou muito cedo. Eu tinha, assim, no bairro onde eu morava, na época, tinha uma vizinha que ela tinha muitos filhos, né? Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem da onde eu comecei a perceber essa admiração pelo ser humano. Eu tinha uma vizinha, ela era muito humilde, muito simples, e ela morava numa casinha, assim, no fundo, e na frente do quintal dela, assim, era todo de terra, aquela terra batida. Então, as crianças, assim, da rua, costumava brincar ali na casa dela. Só que ela tinha muitos, muitos filhos. Olha que eu tinha bastante irmão, 4, comigo 5. Para mim falar que ela tinha bastante, vocês imaginam. Aí o que acontecia? Eu não sei qual o motivo, mas todo ano, naquela casa, falecia uma criança. Falecia um filho dela. Então eu lembro assim, meus 6 aninhos, 7, eu lembro eu indo nos velórios daqueles bebês, mas era uma coisa assim que eu ficava, mesmo pequena, eu ficava impressionada. A criancinha ali no velório, eu ficava olhando aquele bebê ali. Aí, o velório, o enterro, tudo bem. E como ela tinha esse quintalzão de terra,
Eu lembro que passava algum tempo, eu não sei se era meses, não era ano, mas era alguns meses. E ela fazia depois, assim, as festas juninas. Era na casa dela. Então, tinha fogueira. Eu lembro que a gente levava batata quente, os adultos faziam quentão, pipoca. Então, eu lembro, assim, que na minha mente de criança, dos meus 6, 7 anos, eu achava tudo aquilo encantador. Porque eu falava, eu pequenininha, eu já pensava nesse mesmo ambiente onde a gente chora, é também onde a gente ria muito feliz. Então eu comecei a perceber, muito jovem, que a alegria e a tristeza são passageiras. E daí eu comecei a me encantar com o ser humano por conta disso. Então eu lembro disso assim, que foi assim, eu acredito que foi aí que eu comecei a buscar, a entender mais, né, o que é alegria, o que é tristeza, e que tudo passa. Eu acho que foi daí de muito pequena, através dessa experiência dessa vizinha, aonde naquele quintal a gente chorava e a gente sorria também no mesmo ambiente. Tudo passa, né? Sim, é. Os momentos, é claro, né? Tem uma música do Caetano Veloso que ele fala: respeito muito as minhas lágrimas, ainda mais minhas risadas, né? Então eu acho que é bem isso, né? São esses dois lados, né? E você Isso. se sentiu ali, é uma percepção, né? Porque muita gente passa pela experiência que você passou de observar essa vizinhança e não tem essa sua reflexão. Então você já teve essa reflexão. Você tinha quantos anos? Você era jovem, né? Olha, eu tinha Você ainda entre é 16. jovem, né? Mas eu digo, na época que aconteceu isso. Eu ia dizer isso, você era Somos jovem, todos não. jovens. Somos jovens. A gente, eu acho que a, a juventude eterna, eu acho que está mesmo dentro do nosso espírito mesmo, né? Eu acho que quanto Exato. mais a gente é jovem por dentro, eu acho que isso se reflete um pouco mesmo no nosso modo de levar a vida, né? É o que eu acredito. Eu acho que eu sou uma eterna Sim. criança, gente. Eu lembro. Uma coisa que. Desculpa, Renata, Não, não, pode pode falar. falar, Mi. É que às vezes tem um delay e a gente, às vezes, eu e ela, a gente acaba, né? Mas pode falar, É. Mi. Não, o que eu ia perguntar é porque ela se considera observadora desde muito pequena, né? O que eu ia dizer é em que momento que essa curiosidade ela se transformou nessa busca espiritual? Em que momento que essa curiosidade te despertou para novos horizontes? Então, eu acredito que o momento de eu despertar para a espiritualidade foi quando eu comecei a procurar o significado das coisas, né? O significado da vida. Para que a gente nasce? O que a gente veio fazer aqui? Então, eu, desde muito jovenzinha, eu sempre entendi que aqui, né, nessa vida, nessa existência, eu sempre entendi isso, sempre muito assim, de uma forma muito forte dentro de mim, que a gente vem aqui para evoluir de alguma forma, ou não, porque é opcional, e depois a gente realmente vai para a nossa verdadeira casa. Então, eu acredito que aqui a gente tá somente de passagem. E isso é uma coisa que eu sempre, que ninguém nunca me falou, é uma coisa que eu sempre tive muito comigo, né? Eu falo, aqui a gente nasce, envelhece, morre para aprender ou não alguma coisa. Eu acho que a gente nasce para a gente realmente evoluir como ser humano, né? Eu acredito muito nisso, que a evolução faz parte. Eu acho que a gente ainda não está totalmente. Nós não chegamos ao nível que a gente tem condições de chegar. Eu acho que a gente, né, como ser humano, eu acho que a gente. Como que eu vou explicar? Eu acredito que a gente tem um potencial como ser humano, mas muitas vezes a gente não faz pleno poder disso, porque eu acho que a gente ainda está muito preocupado com as nossas próprias dores.
a gente ainda se volta muito para dentro de nós mesmos. Então, eu penso que quando a gente tira um pouco o foco das minhas dores, eu começo a olhar ao meu redor, eu acredito que é o primeiro passo da minha evolução como ser humano. Então, essa a forma como eu penso, né? E foi dessa forma assim que eu vim crescendo, que nem eu falei, sobre observar, né, as alegrias e as tristezas de fora, e até as minhas alegrias e as minhas tristezas também, eu nunca me obriguei, né? Recentemente até fiz um post que gerou bastante comentário e compartilhamento. Eu nunca acreditei que a gente precisa ser feliz o tempo todo. E nós, como seres humanos, às vezes a gente parece que a gente assinou um contrato onde a gente é obrigado a ser feliz. E não, a gente não é obrigado a ser feliz o tempo todo. Sentir tristeza, decepção, são sentimentos e faz parte da nossa vida também. Então, a maioria acha que é obrigação estar o tempo todo bem, né? E acaba indo, querendo remédio, porque não consegue lidar com a decepção, não consegue lidar com as tristezas da vida. E sentir tristeza faz parte, né, do nosso caminho. Nem tudo é como a gente quer. Então, eu desde muito jovem, eu aprendi a lidar com as alegrias e com as tristezas da vida. Acho que é por isso que eu acabei procurando entender mais, né, sobre o que é a vida e o propósito da gente estar aqui. Sabe o que você estava falando? Eu estava aqui pensando, né? Às vezes, por isso que as pessoas estão tão enfiadas no meio dos remédios, né? Porque eu acredito. É isso, as pessoas elas não querem se frustrar, não querem sentir a tristezinha que você diz que é normal, que realmente tem dia que a gente não tá legal e tá tudo bem, não tá legal, e aí as pessoas vão buscando recursos para uma anestesia, né? Vivem anestesiadas, porque... É o remedinho para dormir, é o remedinho para acordar. Eu sou mãe de 2 filhas, né? E eu sempre ensinei as minhas filhas a não se comparar, sempre ensinei elas que às vezes a vida vai nos dar um não, né? Eu falo, gente, a vida muitas vezes vai dar não pra gente. Importa é a gente dar o sim que a gente merece. Então, eu sempre ensinei as minhas filhas dessa forma, elas serem elas. Eu falo, desde quando vocês não estejam prejudicando a si próprias e nem prejudicando outras pessoas, estão sendo honestas, façam o que vocês têm vontade de fazer. Desde que vocês não estejam se prejudicando e nem prejudicando outras pessoas, sejam felizes, honestamente. Então, eu sempre falei para elas, o não faz parte da vida, a decepção faz parte da vida, e a gente tem que aprender a lidar. E eu acho que é isso que falta, né? A comparação adoece o ser humano. A internet, eu falo que é uma janela. Você vai escolher qual janela você vai abrir, né? E, às vezes, aquela vida perfeita... Gente, ninguém tem uma vida perfeita. E as pessoas olham aquilo e elas querem ter aquela vida, né? Porque elas se julgam, acham que aquilo é perfeição, mas, na verdade, não é. Todo mundo, né? Todo mundo tem algo, né? Que alguma dor, todo mundo traz alguma dor. Eu costumo falar assim que todo mundo tem problema. E quando você acha que você não tem problema, já é um problema. Você achar que não tem. Quando você acha que você não tem problema, já é um problema. Opa! Se a Como pessoa assim, tem algum né? problema, ela acha que não tem. A pessoa não tem nenhuma conta para pagar, nenhum boleto vencendo na vida. Pois é, pois é. Isso não Ô, quer Tânia, dizer que a gente não é Sim. feliz, né? Isso não quer dizer que problemas sempre vão existir. Sim. Você acha que essa sua visão, você atribui essa sua visão às práticas budistas que te favorecem a ter essa postura diante da vida?
Ou não tem nada a ver, tô aqui viajando na maionese? Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Essa minha visão de vida, né? Já vai para quase 4 décadas que eu pratico budismo, que nem eu costumo falar. Como eu comecei sempre eu sempre tive muita curiosidade, busca eu sempre fui muito observadora do comportamento humano, do ser humano, e mesmo eu jovenzinha, eu comecei a praticar o budismo, eu tinha 15 anos. E quando eu comecei a praticar o budismo, antes mesmo eu já tinha vindo de outras religiões. E quando eu encontrei o budismo, que eu comecei a ensinar, né? Hoje eu tenho 38 anos que eu pratico o budismo, e eu posso te dizer que eu não aprendi tudo. Porque o budismo é muito profundo, né? É uma religião, uma filosofia de vida, ela é muito profunda, né? A maioria das pessoas só conhece a parte assim superficial mesmo, que a maioria da sociedade conhece, mas o budismo, eu tenho esses anos que eu venho estudando, praticando, e eu não sei tudo, porque é muito. Quando você começa a estudar, ao mesmo tempo que ele é simples, ele também é muito complexo, né? Porque ele tem ciência, ele tem psicologia, ele tem a lei da atração, ele tem a parte da meditação. Então, eu falo que o budismo tem a lei de causa e efeito, tem as parábolas. Então, quando eu comecei a praticar o budismo, eu fui assim, aos pouquinhos, pela parte que mais me chamava atenção. E aí, aos poucos, né, eu fui estudando, me aperfeiçoando, assim, me aperfeiçoando, não, eu fui buscando maior entendimento, comprando livros, acompanhando. Então, hoje eu tenho certeza que o budismo só veio de encontro ao que eu já carregava dentro de mim mesmo, né? Sim. Ô, Tânia, a Michele, na abertura, ela falou a respeito do seu livro, né? Que tem o título Não Tema Nada. E me parece que há, entre esse universo, né, que você registrou na obra, uma ideia, e é um princípio budista, que você me corrija, em que a gente pode transformar aquilo que as pessoas chamam de veneno, né, transformar aquilo na própria cura. Explica pra gente qual que é a ideia central, né, dessa frase. Na verdade, é o subtítulo do meu livro, né? Que é Não Tema Nada, aí embaixo tem lá, Rendoku Yaku. Rendoku Yaku, traduzindo do japonês para o português, quer dizer transformação do veneno em remédio. Em remédio. Isso, e é uma matéria de estudo também, onde a gente estuda, né, como é que você transforma veneno em remédio, que é esse conceito do Rendoku Yaku. Esse conceito, ele parte do quê? Tudo que você passa na sua vida, seja o que for, você tem condição de transformar o pior acontecimento da sua vida, que você julga o pior acontecimento da sua vida, em remédio. Quando você entende que aquele sofrimento foi, na verdade, uma experiência. Né? Então, o Rendoku Yaku, traduzindo de uma forma para entender mais simples possível, é a arte de você ressignificar os acontecimentos na sua vida. Então, não importa o que te aconteceu, importa a forma como você vai absorver aquilo e vai devolver aquilo para fora. Então, é você ressignificar o que aconteceu com você, seja o que for. Eu, por exemplo, eu transformei a maior dor da minha vida em propósito, em livro, e isso não teria acontecido, né, se eu não tivesse passado pela experiência que eu passei. Então, eu transformei o veneno em remédio. Então, é a arte de você ressignificar
as coisas que acontecem com você. E Não você sei pode se eu fui compartilhar. clara. Sim, eu só queria entrar um pouquinho mais nessa questão. Você está falando das suas experiências, né? Quero que você fique à vontade aqui para me falar que não também. Mas se puder compartilhar quais foram as suas experiências para que você tivesse essa transformação. Ah, sim. Eu sempre, desde muito pequena, eu sempre tive um chamado para a parte da escrita, né? E eu acho que a gente é meio teimosinho, que a vida chama a gente e a gente acaba criando o nosso próprio caminho, né? E o que acontece? Eu estava bem numa minha parte profissional, estava com uma clínica, né? Tinha minha clínica de estética, que eu sou formada em estética também. E estava ali com a minha clínica, tal, tudo indo bem. E aí eu fui fazer os meus exames, que eu sempre fui cuidadosa com a saúde, né? E resumindo um pouquinho, para minha surpresa, eu, perante os exames, né? Até outubro rosa tá aí, né? Vamos todos fazer os nossos exames, tá bom? E o que acontece? Eu fazendo meus exames, que nem eu falei, sempre fui muito cuidadosa com a saúde, mesmo trabalhando muito, eu sempre deixei ali um mês para eu fazer os exames. E nessas indas e vindas de exames, eu descobri que eu estava com câncer. E veja bem, você está trabalhando, você está feliz com a sua família, você está feliz com tudo que você está conquistando. E, de repente, a vida, hoje eu posso falar, a vida me convidou a passar por essa experiência, que na época eu sentia como se eu tivesse sido atropelado por um trem desgovernado. Porque a vida, né, ela não, eu até no livro eu falo que a gente, todos nós, a gente se prepara somente para coisas boas da vida, né? Ninguém se prepara para ficar doente. A gente não se prepara para morrer cedo. A gente não se prepara para perder um ente querido. A gente não se prepara. Porque a gente, né, eu falo assim, a gente acha que o nosso bom coração, mas porque eu sou uma pessoa bacana, uma pessoa boa, as coisas ruins não vai me acontecer. Então, de certa forma, né, a gente acaba assim achando que porque a gente tem um bom coração, coisa ruim pertence aos outros. E na verdade não é assim, porque coisas ruins também acontecem com pessoas boas o tempo todo. É a vida. Né? Então, quando eu fui diagnosticado, quando eu tive esse diagnóstico, no primeiro momento eu fiquei muito impactada e tentei entender o que estava acontecendo. Aí eu comecei a entender que não é só, por mais que aquela lição foi dolorosa, foi um sofrimento, hoje eu chamo de experiência. Hoje eu falo que eu tive uma experiência que na época foi um grande sofrimento na minha vida. Aí eu comecei a perceber que se a gente olhar, né, quando a gente olha que entra o conceito do Rengoku Yaku, eu entendi que o sofrimento, na verdade, era uma oportunidade que eu estava tendo de polir a minha própria vida mais um pouco. Aí eu fui pesquisar, né, sobre a origem do sofrimento, como que as outras culturas vê o sofrimento. E eu estava ali passando por aquele sofrimento não voluntário, né, porque eu não queria estar passando por aquilo, mas eu achei muito interessante, quando eu fui estudar, olhar como as culturas enxergam o sofrimento. E eu fiquei muito surpresa, porque existem culturas que as pessoas vão lá e procuram o sofrimento de uma forma voluntária para que eles possam se purificar. Então, naquele momento, eu falei, eu agradeço, porque eu não fui procurar o sofrimento. O meu sofrimento não foi voluntário, né? Eu sofri de uma forma involuntária. Mas não quer dizer que eu sofri menos, eu sofri muito na época. Só que hoje eu olho que realmente foi uma experiência que eu posso dizer foi incrível na minha vida, porque eu pude ressignificar muitas coisas.
E foi aí, então, que surgiu, foi nesse momento que surgiu a escrita na tua vida? Foi Eu aí? já tenho alguns poemas, eu tenho um livro infantil escrito, mas eu nunca fui para publicar, né? Eu escrevia, deixava ali, porque eu sempre tive esse chamado da escrita. A escrita, como eu era uma criança muito observadora e meio tímida também, então eu gostava muito de escrever. Eu sempre, a escrita para mim sempre foi muito terapêutico, né? E aí, quando eu tive a experiência do câncer, eu falei assim: poxa vida, eu acredito que se eu escrever a experiência que eu tive, eu vou poder ajudar muitas pessoas, né, a ultrapassar esse momento de sofrimento. Que nem eu falei, foi uma experiência, foi muito sofrimento na época, mas assim como a alegria, o sofrimento também passa. E foi dessa forma que eu comecei a falar: não, agora eu vou escrever esse livro, porque eu quero que as pessoas saibam que o sofrimento também passa. Eu estou fazendo aqui, Renato Leandro, uma conexão com o episódio anterior. Vou explicar aqui, vou ver aí se a Tânia pode exemplificar aí nesse caso em relação à cura, né? No episódio anterior, Tânia, a gente discutiu sobre o limbo. O limbo é aquela situação que você ainda não chegou onde você gostaria, no seu caso, a cura, mas você também não pode recuar, né? Você não tem mais para onde voltar, você não tem como voltar, até porque não é, as coisas não acontecem assim, eu vou voltar para o momento em que eu não estava doente. Não é assim que as coisas acontecem, né? O que você me diz desse limbo? Como que você enfrentou esse limbo? Você não podia voltar e você tinha que continuar a sua caminhada até a sua cura chegar. Esse limbo realmente você tem um momento que você não é mais aquela pessoa antes do câncer. Sim. E você também não é aquela pessoa pós-câncer. E como você sair dessa situação? A nossa evolução, ela não é linear, né? A gente às vezes acha que para mim está evoluindo, eu tenho que acordar, né? E tipo assim, agora eu já consegui ressignificar que eu tive um câncer, agora eu vou ser uma nova mulher, e passou. Não, o nosso crescimento, né, como você falou, o limbo, ele faz parte da nossa vida, porque a gente vive um luto de quem a gente não é mais. A gente vive um luto entre o que a gente era e a incerteza de quem a gente vai ser. Só que nessas horas que é muito importante a gente buscar pelo nosso autoconhecimento e ter fé que vai passar, mesmo que esse crescimento nosso, às vezes, ele é invisível aos nossos olhos. Então, a gente tem que continuar caminhando e acreditando que depois dessa fase, né, vai passar. Tem não é um conceito budista, né? Mas é uma história que fala da sétima onda, né? Fala da sétima onda. Diz que existem algumas ondas na vida da gente, né? E essas ondas também no oceano. E diz que vem algumas ondas da gente. E que depois da sétima onda, por que fala sétima onda? Porque fala que a sétima onda é uma história que fala que a sétima onda é a onda mais magnífica de todas. É aquela onda mais forte de todas. É aquela onda que ela vem mesmo para derrubar o seu barco e balançar você naquilo que você tinha mais firmeza. Então, fala que quando essa sétima onda vem, que eu falo que o câncer foi a minha sétima onda, que é aquela que você cai, vai para o fundo do oceano, você acha que vai se afogar e aquele desespero todo, fala que depois da sétima onda vem aquele oceano, né? Vem aquela tranquilidade.
Então, eu lembrava muito disso. Eu falava, eu estou vivendo minha 7ª onda. Mas depois que essa 7ª onda passar, eu não posso me afogar agora, que vai vir, né, esse mar calmo. Então, tem até um quadro, né, que o presidente Queda, ele faleceu em 2000 e ele faleceu agora, acho que foi, quando que ele faleceu? Acho que foi 2023, Ele tem até um quadro, né, que ele que trouxe o budismo para o Brasil. Tem até um quadro, assim, onde tem a 7ª onda. Lá no Japão tem esse quadro, lá na parede, que eu estive no Japão, em 2018 eu fui visitar e tem esse quadro lá, da 7ª onda. E eu fiquei encantada de ver. Então, eu lembrava muito dessa 7ª onda, né, que o presidente Queda, que é o meu mestre, né, o meu mentor, ele já faleceu, que ele falava muito dessa 7ª onda, para a gente segurar firme ali as rédeas quando chegasse a nossa 7ª onda. Então, ele também falava assim para a gente não se abalar com nada, para a gente ter uma vida a ponto que a gente não se abale quando a gente estiver no fundo do poço e que a gente também não fique tão eufórico quando as coisas estiverem dando certo, para a gente ser uma pessoa equilibrada, né? Ser uma pessoa do caminho do meio. Me respondeu. Então, continua nadando. É isso, né, Vamos Tânia? nadar, a gente não pode parar, não podemos Veio parar. veio a 7ª onda, levou a gente lá para o fundo do oceano. A gente achou que o último suspiro já tinha acontecido, mas não, continua nadando. Continua nadando. E mesmo também, né, no comportamento humano, a gente, quando estuda o comportamento humano, quando você começa a evoluir dói, gente. Evoluir dói muito. Quando você quer ser uma pessoa melhor, quando você quer evoluir como ser humano, dói. A sua nova versão tenta arrastar você, né, para a sua zona de conforto. Então, tem uma linha, né, que ela começa quando você chega aqui embaixo, né, que é realmente o fundo do poço mesmo, que é onde você está nesse limbo, né? No comportamento humano, a gente estuda isso. Tem um nome para essa linha que agora eu não me lembro, mas se vocês falar qual é a linha do fundo do poço, quando a gente vai evoluir, vai aparecer lá o nome dessa linha. Literalmente, essa linha é quando você chega no fundo do poço. Só que se você continuar, você pode ter certeza que você vai vencer no futuro. Só que, infelizmente, as pessoas, quando chegam nesse limbo, a maioria desiste. Pois é aí que está a questão da 7ª onda. É aí que você tem que persistir, porque quando você começa a ultrapassar essa linha, você vai ver o quanto você evoluiu. E depois que a sua mente está expandida, é impossível ela voltar a ser pequena novamente, porque você já expandiu a sua mente, né? Você já ouviu falar na história do sapo que colocava ele na água quente? Não. É assim, tem uma história que se você pega um sapo e você coloca ele na água fria e acende, pegar um sapo e colocar ele dentro de uma tigela, numa água fria, numa panela, numa água fria e colocar no fogo, e você acender aquele fogo, o que vai acontecer? O sapo vai morrer cozido. Porque a temperatura vai aumentando aos poucos e ele vai acostumando com aquela água. Ele não pula. Até que ele vai morrer cozido. E muitas vezes a gente, que nem você falou, a vida vai cozinhando a gente e a gente vai acostumando à água, só que a água não está mais fria. Não tá. Né? E Nossa, aquilo vai cozinhando. É isso mesmo. E só que a água não está fria. Então, se você colocar um sapo, ele vai acostumando. Mesma coisa, né? Tem aquelas pessoas que às vezes trabalham ali no lixão, né? São pessoas dignas, como qualquer um de nós. Mas se você perguntar, se você chegar perto ali, né, de um lixão, você às vezes não consegue ficar.
Mas a pessoa que está ali, ela nem sente mais o cheiro. Porque se acostumou. Né? Então, uma coisa que eu aprendi muito no budismo é assim, a gente não tem que se acostumar com o sofrimento. Porque a gente nasceu para a gente ser feliz. E a felicidade, ela é construída. É você que vai decidir a sua felicidade. Todos os dias, aconteça o que acontecer, é você que vai decidir como é que vai ser o seu dia. Não é o que acontece, porque quando o budismo ele fala da felicidade absoluta e da felicidade relativa. E a felicidade relativa é aquela felicidade que você depende muito de fatores externos para ser feliz. Se eu sou promovida, eu sou feliz. Se eu estou desempregada, eu sou infeliz. Se eu tenho um bom casamento, eu sou feliz. Se eu não tenho um bom casamento, eu não sou mais feliz. Ai, comprei um carro novo, estou feliz. Perdi meu carro, estou infeliz. Então, essa felicidade é uma felicidade relativa, porque ela está muito ligada a fatores externos. E o budismo fala para a gente lapidar a felicidade absoluta. E o que é essa felicidade absoluta? É você escolher ser feliz apesar das adversidades. Então, eu lembro que quando eu fui diagnosticada, na época, quando eu fiquei doente, eu lembro que eu tinha minhas 2 filhas, uma de 13, uma de 21, o meu marido, e era um grande sofrimento eu achar que eu ia morrer, porque quando qualquer pessoa que é diagnosticado com o câncer, qualquer pessoa, a primeira coisa que ela acha que ela pensa que vai morrer, por mais que o médico fala que tem cura, que tem tratamento, a primeira coisa, ela nem escuta que ela está com câncer, ela já acha que o médico está falando que ela vai morrer. Então, eu lembro que era um sofrimento, porque eu falava, gente, minhas filhas, eu tenho uma caçula de 13 anos, tenho uma de 21, né? Tem meu marido, e eu pensava, eu não posso deixar uma adolescente nesse mundo de hoje, né? E aquilo ia me cozinhando por dentro. Até que, através do mantra, né, que eu recito, o Nam-myoho Renge-kyo, é um mantra que a gente budista da Soka Gakkai recita de manhã e à noite. E eu comecei a recitar o Nam-myoho Renge-kyo porque aquilo era um sofrimento para mim. Até que eu percebi uma coisa na minha própria vida. Eu decidi ser feliz, independente do resultado do meu tratamento. Eu falei, eu tenho que ser feliz. O que é isso? Se o tratamento não der resultado, eu vou ser infeliz? Não, eu vou ser feliz independente do resultado do tratamento, independente das circunstâncias. Eu vou ser feliz, não importa o resultado do meu tratamento. Então, eu entendi que naquele momento eu estava absolutamente feliz, porque eu decidi que eu não ia mais condicionar a minha felicidade ao resultado do tratamento. Então, eu percebi naquele momento que é aquela felicidade absoluta que o budismo fala tanto, que ela não estava mais esperando nada externo, ela estava dentro de mim. Né? Então, é por isso que eu falo que acaba sendo de uma forma profunda, pelo fato de eu praticar, de eu estudar, foi que eu consegui a perceber desta forma também, né? E que me ajudou a sair daqueles momentos de sofrimento. Então, a gente pode dizer que felicidade é uma escolha, sim, né? É uma Com escolha. toda certeza. A felicidade, ela é uma escolha. É você que escolhe. Não é fingimento, não. É você escolher. Sabe? Porque eu sempre... eu tenho uma analogia que é a seguinte. Como que você se percebe? Vai fazer muita diferença a forma como você se enxerga. Você é uma pessoa feliz que passa por momentos tristes, ou você é um infeliz que tem alguns momentos alegres?
faz muita diferença. Porque eu posso ser feliz e passar por momentos tristes, faz parte. Ou eu posso ser um infeliz que tem pequenos momentos alegres. E eu escolho ser uma pessoa feliz que, como qualquer outra pessoa, passa, sim, por momentos tristes. Entendeu a diferença? Consegui falar da diferença? Sim. Sim, sim. Ô, Tânia, eu estava pensando aqui em relação ao período em que você recebeu a notícia, né? Um problema grave de saúde. E você, de alguma forma, você entendeu que havia alguma maneira de você passar por isso e, ao mesmo tempo, não se desesperar. Encontrar um caminho para que você pudesse se fortalecer o seu espírito de alguma forma. Só que isso não acontece com todos que recebem essa mesma notícia. Sim. E eu faço esse link com esse trabalho que a gente faz aqui. Eu e a Michelle, na ideia de ter esse espaço do podcast, a palavra é espiritualidade. Por quê? Porque se uma pessoa tem o cultivo da espiritualidade, em momentos como esse, ela sabe que existe uma busca interior, que existe um caminho em que ela pode habitar na passagem desse sofrimento. E isso vai muito além de qualquer religião. Com certeza. Vai E muito além você de qualquer sempre religião. teve esse cultivo da espiritualidade. Então, quando a gente está falando de espiritualidade, você é o exemplo vivo disso. Não, poderia ser, é o budismo, mas poderia ser uma outra religião. Porque isso vai além das religiões. É num Exato. conceito que você percebeu e você afirmou. Não, peraí, eu vou ser feliz e eu vou manter a minha felicidade, independentemente do resultado do tratamento, independentemente daquilo que está acontecendo com o meu corpo físico. Né? A minha alma prevalece, é nesse sentido. Né? E, e eu fiz esse ensaio todo aqui, porque, na verdade, vendo o seu nome, Tânia Viviane, você tem também esse nome que te acompanha, que é Monja Leiga. Eu queria saber de onde veio esse nome, de onde vem a ideia, e como funciona essa. Eu não vou chamar de pseudônimo, mas eu acho assim que eu não conhecia, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? De onde vem a Monja Leiga. Falo sim, claro. E foi muito bacana você ter colocado também esse ponto da espiritualidade, né? Porque eu acredito que a fé é algo sagrado e cada um tem a sua, né? Assim como a espiritualidade. E eu acredito piamente que cada um tem a liberdade de escolher qual caminho que melhor lhe representa. Né? Então, eu respeito todas as formas de pensar, eu respeito todas as religiões, porque eu acredito que a fé é algo sagrado, né? E cada um tem a sua, não é verdade? E faz parte também da gente aprender também com a fé das pessoas, né? Que nem agora teve dia 12 de outubro, eu olhei ali os romeiros, né? Eu achei aquilo, gente, é a coisa mais linda. A fé das pessoas é algo intocável, é algo sagrado, não é verdade? Então, eu respeito muito a fé das pessoas. E sobre a monja leiga, o que é a monja leiga? Nichiren Daishonin, que é o Buda, né, tem a história, assim, eu vou ter que entrar um pouquinho para entender do pseudônimo, tá? Todo mundo conhece aquele Buda, né, o gordinho, que na verdade ele nem era gordinho, né, falando um pouquinho de uma forma para conseguir entender, para explicar. O Buda, na verdade, era um príncipe, não era gordinho, isso daí foi as pessoas que engordaram ele. Ele era um príncipe que vivia ali dentro de um castelo, e ele começou a querer questionar o pai, que ele queria sair para o mundo, né? Então, quando ele atravessou os 4 portões, ele se deparou com o nascimento de um bebê, com a morte, com a doença, né? Então, nascimento, ele viu um bebê nascendo, ele viu um doente, ele viu um morto e ele viu um idoso. E aquilo chocou ele,
porque ele vivia dentro do castelo, isso aí é verídico, tá? É história mesmo. E aquilo chocou ele de tal forma que ele nunca tinha visto isso. Ele vivia ali, né, naquela redoma toda ali do castelo. Então ele saiu em busca de entender o que era aqueles sofrimentos. Foi aí que ele abdicou, né, do castelo e começou a fazer o caminho dele para entender, né, que aparece que ele teve a iluminação embaixo de uma árvore. Isso lá na Índia, porque o budismo surgiu na Índia. Aí, o que acontece? Ele deu todos os ensinamentos dele, só que ele falou assim: após a minha morte, vai surgir um verdadeiro Buda lá na Terra do Sol Nascente. E ele deu todas as características, ele tipo profetizou, né? Então, por isso que o budismo fala do budismo primitivo e do budismo Mahayana. Eu sou budista da linha Mahayana. Então, ele falou: após a minha morte, os meus ensinamentos não terão mais como salvar as pessoas. Vocês devem seguir esse Buda que vai nascer na Terra do Sol Nascente, assim, assim, assim. E aí, o que aconteceu? Em 1222, 3.000 anos depois que faleceu Sakyamuni, nasceu na Nichiren Daishonin, no Japão. E foi ele que trouxe o budismo Mahayana, porque ele mesmo, depois de muito estudado, ele conseguiu entender que ele era esse Buda a qual Sakyamuni falava. Então, ele se autodenominou o Buda dos últimos dias da lei, que é essa era que a gente vive. E onde eu quero chegar? Eu estudando bastante esses escritos do budismo, de Nichiren Daishonin, naquela época, as mulheres comuns que eram discípulas do Buda, muitas mulheres, elas ficavam viúvas, às vezes ficava doente. E eram mulheres assim, que nem eu, que nem você, né? E o que elas faziam? Elas iam lá e falavam para o Buda, Nichiren Daishonin, o que eu faço, né? Eu perdi meu marido, tenho meus filhos para criar e eu tô desolada. O que eu faço? Então, o Buda, ele escrevia cartas para essas mulheres. E como essas mulheres eram donas de casa comum, ele chamava elas de monja leiga, porque no budismo também tem o parte do clero, né, que são os monges, né? A Soka Gakkai, ela não tem essa parte do clero. Ela é um budismo para nós, pessoas comum como a gente. Então, ela não tem a parte do clero. Então, ele escrevia carta para essas mulheres. Poderia ter sido eu. Ia lá, então eu me vi estudando. Eu imaginei eu escrever uma carta para o Buda e falar: Buda, eu estou doente, não quero morrer, estou com as minhas filhas pequenas ainda, né? Como é que eu faço? Então, eu me vi assim, naquele cenário, eu escrevendo essa carta para o Buda. Então, como eram mulheres comuns, ele sempre iniciava a carta assim: a monja leiga fulana de tal, a monja leiga... Ele começava dessa forma as cartas. Então, eu me senti essa monja leiga, como eu estava estudando essas cartas, né? Que até hoje a gente estuda essas cartas, mesmo que elas foram escritas em 1200 e tralalá. São as mesmas cartas que a gente estuda, porque ela se aplica até nos dias de hoje. Eu me emocionei com a história. Muito linda a história. Ai, que bom. Já pensou se você, por exemplo, fosse lá falar com o Buda? Buda, estou passando por tal situação. Então, o Buda ia escrever. Também tinha os discípulos, tá, Renato? Não fica com ciúme, não, tá bom? Mas o monge leigo. Tinha também o monge leigo. Então, para as mulheres, ele escrevia assim, um exemplo: a monja leiga Michele Vale. Então, era sempre assim, instruções que ele dava para a pessoa, né? Então, eu me senti como se ele tivesse escrevido: a monja leiga Tânia Viviane. Fica tranquila, sua 7ª onda vai passar. Você sabe que eu sou uma pessoa que adora as práticas, né? Então, sempre que vem um convidado e que me traz algo novo, eu experimento. Eu já estou aqui pensando na minha carta para o Buda. Escreve sim. Aqui pensando, já batutando aqui na minha cabeça. A monja leiga Michele. Que legal, que história bonita, Tânia.
É por Ô, conta Tânia, desse pseudônimo. nesse propósito seu, de utilizar as suas experiências, de também ter como ferramenta a sua espiritualidade, existe a ideia, né, que é o caminho da flor de lótus. Explica para a gente como funciona na prática essa simbologia, né, o caminho da flor de lótus, que está presente no seu trabalho. A flor de lótus é bonito, né? Que tem alguma parte assim que a gente estuda que o Buda chama a gente de flores humanas, né? Ele chama a gente as flores humanas, né? E de todas as flores, ele escolheu a flor de lótus. Por quê? Você pode observar, quando você vê a imagem do Buda, sempre tem um lótus a observar, sempre, porque é a flor do Buda. E ele escolheu a flor de lótus porque ele sabe que viver nesse mundo, né, gente, não é algo fácil. Então, ali ele já tem a mensagem da flor de lótus, que é onde vem do princípio do Rendoku Yaku, que foi falado no começo, que a flor de lótus é a única flor que ela floresce na lama. Então, toda vez que a gente estiver, né, coberto pela lama do sofrimento, vamos se dizer assim, ele ensina a gente a fazer como a flor de lótus. Tirar os nutrientes necessários daquele sofrimento, daquela lama e florescer. Então, a flor de lótus, ela não se curva para a lama. Ela tira os ingredientes necessários para ela se abrir e florescer. Então, é como a gente, quando a gente está passando por algum sofrimento, na verdade, o Buda fala isso, né? Floresça através do sofrimento, se for preciso. Então, eu costumo falar assim, que a gente tem que florescer onde a vida nos plantar. Sim. O terreno é esse aí. É o que tem, é o que tem. Falei esse aqui. O terreno é esse aí. Por isso que a felicidade é uma escolha. Por isso que é a gente que escolhe a gente ser feliz, porque os problemas sempre vão, né? Porque, gente, se a felicidade não fosse uma escolha, não tinha tanta gente que a gente se surpreende aí. Eu vou falar até de riquíssimos milionários que sofrem de depressão, de vazio, que às vezes a pessoa está ali rindo, daqui a pouco você leva um susto que a pessoa cometeu um suicídio contra a própria vida. Né? Enquanto você tem pessoas assim, que às vezes não tem absolutamente nada. Mas a pessoa ela é feliz da forma como ela leva a vida. Eu olho aqui em casa pro meu marido, eu dou risada, porque aqui na frente, assim, próximo da minha casa, tem um barzinho que, quando a gente comprou aqui, era um barzinho cheio daqueles aposentadinhos, sabe? Aquele pessoalzinho aposentado que fica jogando dama, xadrez, era ali, era isso. Só que o dono faleceu, e aí quem toma conta agora é o neto. Então, de vez em quando, eles fazem uma bagunça, gente, danada, sabe? Na época da pandemia, todo mundo com máscara, aquele medo todo, eles se trancavam dentro do bar lá. E eu só escutava o barulho da música, aquela felicidade toda, sabe? E a gente, todo mundo de máscara. Aí eu olhava para o meu marido e eu falava, gente, como eles são felizes. Olha essa pandemia. E esse povo, gente, ouvindo música alto. Gente, juro para vocês, eles abriam assim o bar, com a porta para baixo, acho que era um sinal, uma cifra, eles batiam assim naquela, acho que era uma senha, aí vinha assim o menino que tomava conta do bar, abria, entrava, e a gente só escutava aquela festa lá dentro do bar, sabe? Então eu achava engraçado, que nem eu falei, eu que gosto de observar o ser humano, eu falava, gente, como eles são felizes. Aí você olha, eu olho assim, tem uns que o bar, quando fecha, gente, eles ficam andando na rua assim, sabe? Triste que o bar fechou. Então eu olho, eu acho engraçado, porque eu falo, poxa, a gente às vezes está trabalhando aqui para pagar as contas, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Muito desse povo fica aí trabalhando, mas aquilo para eles é felicidade, tudo bem. Quem sou eu para falar que não? Então eu falo assim, por isso que a felicidade é uma escolha, né?
É. Vira e mexe, a gente encontra pessoas no decorrer da vida, né? Você conhece a pessoa naquele ânimo, naquela alegria. E quando você conhece a história de vida da pessoa, aquela pessoa já apanhou tanto, já passou por tantas coisas, e aí você fica assim, nossa, apesar de todos os pesares, essa pessoa tem essa energia boa, essa vibe, essa alegria. O que confirma isso, Tânia, é que você diz que a felicidade é uma escolha. Gente, você falou uma coisa agora que dá outra conversa. Porque é uma coisa tão incrível. Eu tive essa experiência. Quando eu fiquei doente, eu gostava muito de conversar com o povo lá no hospital, que eu sempre gostei muito de bater papo, conversar. Então, eu conversava com um no hospital, conversava com outro no hospital. E, enfim, eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma senhora e eu olhei aquela senhora ali, ela estava acompanhando uma moça, né? Aí eu fiquei em dúvida quem que estava doente, se era ela ou se era a moça. E não, aí conversando tal, não era ela que estava doente, embora ela fosse a mais velha, quem estava doente era a pessoa que ela estava acompanhando, que era uma amiga. Só que aquela senhora, gente, eu olhei aquela senhora, eu olhei ela assim, eu achei ela tão delicada, e eu sou doida por bolsa, adoro bolsa. E ela tava com uma bolsa bonita, sabe? Ali, né? Aí me chamou a atenção, falei para ela, nossa, eu adorei sua bolsa, né? Aí começou a conversa que eu adorei a bolsa. Aí ela pegou e falou para mim, essa bolsa aqui a minha filha me mandou dos Estados Unidos. Aí eu falei, nossa, que linda. Aí ela começou a conversar e ela falou assim para mim, ai, Tânia, todo ano eu vou 2, 3 vezes para os Estados Unidos, eu ando naqueles outlet, faço a festa, ela conversando. Aí eu, nossa, que delícia, né? Eu já fui para lá, né? Adorei os outlets, começou a conversa. Aí eu vim embora com a impressão assim, nossa, aquela senhora não tem problema nenhum. Foi a impressão que eu dei, pelo que ela falou, que vai 2, 3 vezes por ano para os Estados Unidos, vai para os outlet, que o netinho dela tinha nascido, enfim. Passou. Outra vez fui lá, começamos a conversa de novo. Gente, quando ela começou a contar a vida dela, eu fiquei tão impressionada com ela. Aí ela me contou que ela era casada e que ela tinha 3 filhos. E ela me contou que essa filha casou, foi para os Estados Unidos, e ela contou a forma como ela perdeu os 2 filhos dela. E eu fiquei muito impressionada, porque eu nunca imaginei que aquela senhora já tivesse passado, ela perdeu o marido de uma forma brusca. Aí ela contou que ela era muito apegada ao filho mais velho. E o filho mais velho, depois que o marido faleceu, o filho mais velho faleceu também de uma forma brusca. E ela ficou só ela e o caçula. E ela fala que o filho caçula falava o tempo todo para ela, ai, mamãe, me perdoa, a senhora perdeu o mais velho e eu que fiquei, né? Mas ela falava, mas o amor é o mesmo. Só que ela falava que ela era muito apegada ao que faleceu, o mais velho. E o caçula sempre falava para ela, mamãe, me perdoa, né? E ela falava, meu filho, é importante que você está aqui. E foi indo, foi indo, foi indo. Aí ela falou que esse filho se sentia culpado. Olha que absurdo, porque ele tinha ficado e o preferido da mãe tinha ido. Olha como é a mente do ser humano. E ela falou que lutou muito com aquilo. Lutou demais com aquilo, porque não era o que ela queria passar para o filho dela. Então, o filho caçula começou a fazer de tudo para ela, para agradar a mãe, né? Porque, afinal de contas, era tipo um prêmio de consolação por ele ter ficado. Aí, com muito custo, esse filho ficou bem, fez terapia há muitos anos, se casou. A mulher grávida, ela feliz. O filho dela subindo para almoçar na casa dela no Dia das Mães. A nora sobe grávida e a notícia: o filho dela tinha sofrido um AVC e tinha falecido. Gente, e ela estava diva. Ela estava diva com aquela bolsa dela, radiante. E eu falei para, e ela falou assim que ela escolheu ser feliz. E eu lembro que eu fiquei muito impressionada,
Porque que nem você falou, né, Michele? Às vezes você olha a pessoa, você não tem ideia, eu não tinha ideia do que ela tinha passado, né? Porque ela veio com esse contexto, eu vou 2, 3 vezes por ano nos Estados Unidos, minha filha tá com meu netinho, eu adoro passear lá. E aí, quando eu conversei com ela, eu fiquei impressionada com a história dessa senhora. Então, as pessoas, né, são todo ser humano, né? Se você vai conversar, eu acho que cada ser humano dá um livro aqui, dá uma história, né? Dá. E é isso mesmo. É essa questão, né? A gente não sabe, não imagina as histórias que as pessoas carregam, né? As É. trajetórias de vida. Se E eu você acho que olha, isso também contribuiu, né, Tânia, para o teu processo, né? Ah, sim, contribuiu porque você começa a perceber, né, que uma coisa muito incrível, eu acho que as pessoas elas sentem vergonha de passar por dificuldade, por sofrimento. Porque assim, quando eu tive o câncer, que eu estava naquele processo, gente, era muito comum as pessoas virem me falar do seu sofrimento, das suas dores. Porque era algo assim, a pessoa se sentia à vontade de falar comigo dos seus sofrimentos, porque, de certa forma, ela sentia um acolhimento, uma empatia. Eu acho que é por causa dessa máscara do ser humano, né, de querer estar bem o tempo todo. Então, eu acho que o meu sofrimento naquela época, de certa forma, as pessoas elas vinham e compartilhavam. Então, eu soube de muitas histórias assim incríveis. Teve uma vizinha minha que eu nunca soube, e quando eu fiquei doente, ela me contou. Eu sempre via ela muito feliz. Ela tem 2 filhos, eu conheço os 2 filhos dela. Essa senhora já tem mais de 90 anos, tá? Só que ela não mora mais aqui, ela mora na praia. E sempre a gente se via, se conversava, né? E é uma pessoa maravilhosa, assim. Tem 2 filhos, os filhos também estão tudo lá na praia, já estão. Ela tem 90 e poucos, os filhos já têm mais de 70. E conversando, eu sempre percebi que a filha tinha um cuidado especial com a mãe, assim, muito um cuidado muito delicado. E eu sempre achei, eu olhava assim, eu falava, nossa, fulana tem um cuidado tão delicado com a mãe, eu achava bonito aquilo. Só que eu conheço elas há muitos anos, e aquele cuidado da filha com a mãe há muito tempo. Aí essa senhora conversando, ela falou para mim que ela perdeu uma filha afogada na praia, quando a filha tinha 19 anos e ela teve uma depressão profunda. E eu falei, aí eu entendi, né? Porque aí essa filha dela, que já está com seus 70 e poucos anos, pegou e falou assim: minha mãe, é por isso que eu trato a minha mãe dessa forma, porque ela perdeu a minha irmã. Aí ela falou que ela tinha 13 anos, quando a irmã dela morreu, a irmã dela tinha 19. E ela, mocinha, viu o sofrimento da mãe. E eu falei assim: nossa, caramba, né? Eu nunca imaginei isso. Eu só via a delicadeza que a filha, com 70 anos, tratava a mãe de 90. Então, é aquilo que marcou para ela, né? estava pensando aqui, quando a gente observa um prédio, né? Você está na rua, à noite, você observa um prédio, para cada quadradinho daquele ali, aceso ali, aqueles quadradinhos, tem um drama ali, né? São dezenas, né? Dezenas, É centenas, verdade, né? Cada verdade. quadradinho ali. E também a questão, quando a gente encontra uma pessoa, e as aparências enganam, né? Porque a gente não sabe o que está ali dentro, né? Daquele, né? Daquele coração, daquele universo, né? E Não, essa a gente não questão percebe. da espiritualidade, né? Que você tem aí de forma acentuada, ela, independentemente de você ter passado por esse problema de saúde gravíssimo, esse acolhimento, né? Que as pessoas sentem, né? A chegar para você e falar: olha, Tânia, eu vou compartilhar com você que eu não sou campeã em nada, né? Na verdade, sou uma pessoa comum, né? E todo mundo é campeão em tudo por aí, né? Nas redes sociais, na vida e tal, né? E também uma questão, que é uma questão delicada, né? De pensar. O fato da pessoa escolher a felicidade, depois de ter passado por tragédias, né? Familiares, não indica indiferença.
indica, na verdade, né, a felicidade como uma força para a continuidade, não é verdade? É Então, verdade. então tem esse jogo aí, né? Porque o mundo ele é tão hostil que ele começa a inverter às vezes a situação. A pessoa está bem, né, depois de passar por uma tragédia, e a hostilidade do mundo vai moldando e fala, olha, tá vendo que indiferença? Né? Ainda É é como se o mundo julgada, né? quisesse que você continuasse, né, no sofrimento, né, na tristeza. É importante, né, a gente passar pelo processo da tristeza, né, que a gente sempre comenta, né, sempre há espaço aqui no canal para a gente falar sobre os momentos de luto, né, daquele processo. Mas a vida continua, no sentido de que o luto ele tem um período, né? Aquela coisa, você sentir raiva, você ficar triste, todo mundo, né? Mas tem um período, de uma hora que, opa, já deu, opa, chega, vamos, né? É que, Renato, eu vejo assim, eu percebo que as pessoas, ela quer ditar para você como você tem que se sentir, como você tem que se comportar. E a opinião alheia, ela, de certa forma, eu vim, assim, eu tive uma educação muito rígida, né? Porque a minha mãe, ela se preocupava com toda a vizinhança. Então, assim, ela não se preocupava muito se eu ia estar feliz, se eu não ia estar feliz, se meus irmãos estariam... A única preocupação dela era o que os vizinhos vão falar. E eu acho que eu me tornei um pouco rebelde, porque eu já ensinei as minhas filhas assim, que se dane o que os outros vão falar. Cada um fala o que quiser. O importante é vocês serem felizes. O importante é vocês não fazer mal nem para si próprias e nem para o próximo. O que vão falar... Eu estava conversando com uma senhora que ela ficou viúva. Gente, já faz mais de 3 anos que ela ficou viúva. Ela falou que até hoje ela tem medo de sorrir na rua, o que as pessoas vão falar. Sabe? Porque ela falou, eu tenho, sei lá, eu fico cismada, o que vão falar? Porque meu marido morreu, eu não sei se eu dou risada. Sabe? Coisas absurdas. Exatamente, né? É a hostilidade do mundo, né? Tânia, eu sou do É seu hostil, né? time. Eu falo a mesma coisa para minha filha. Eu tenho uma adolescente. Aham. Dane-se. O que vão pensar e falar, dane-se. Porque gente, a gente tem essa vida para a gente realmente ser feliz. Então, o que as pessoas vão falar cabe somente às pessoas. A gente não pode ficar nessa prisão. É lógico, você vive em sociedade, você tem que fazer o que é certo. Mas nem todo mundo vai achar que o que a gente está fazendo está certo, está tudo bem. Vida que segue. Né? Importante é você saber do seu caráter, saber da sua integridade. O que os outros falam é opinião somente deles, não me representa. Então, eu sempre tive isso muito forte comigo, sabe? O que falam sobre mim não é necessariamente o que me representa. Né? Então, eu percebo muito isso, que as pessoas vivem muito assim, querendo aprovação de pessoas que não sabem nada da vida delas. Né? Não sabe nada da vida delas e sabe? Então, assim, você não tem que depender da aprovação alheia se você sabe o seu caminho. Né? Seja você independente. É isso. É sobre isso. A vida é sobre isso. Que é uma prisão, né? É uma prisão. A gente tentar modelar uma coisa que a gente não é. Né? Você precisa, lógico, ser uma pessoa educada, agradável com as pessoas, mas você não precisa de ser o que você não é, só para agradar as pessoas, para as pessoas não te criticar. Muito bem. Tânia, você tem aí um projeto, né? Que é o seu próximo livro, Entre o Silêncio e a Ciência. E tem essa palavra aqui, né? São palavras que podem abrir o caminho, né? Para a profundidade. Mas eu queria falar primeiro dessa palavra aqui, o silêncio. Porque o silêncio é uma coisa que hoje em dia é muito difícil, né? A gente ouvir.
ouvir mesmo, né? Eu falo dessa coisa que é contraditória, ouvir, ou seja, é difícil ouvir o silêncio hoje em dia, tá difícil. Você quase não o ouve, né? E como que é o silêncio na sua vida, nas suas práticas e a importância dele? Eu falo assim que quando eu estou em silêncio, aqui por dentro eu tô um barulhão só. Porque eu acho que o silêncio, quando a gente silencia fora, por dentro alguma coisa grita, né? Pode observar, quando você está em silêncio, por dentro a sua cabeça ela está gritando, né? Então eu falo assim que o meu silêncio grita. Quando eu estou em silêncio, você pode ter certeza que está borbulhando muita coisa. Então, então o silêncio é aquele momento onde você, que eu acho incrível aquelas pessoas que podem ir para retiros, fazer suas meditações, né, se retirar. Mas eu aprendi a eu mesma fazer esse meu próprio ritual de meditação, né? Eu mesmo adoro óleos essenciais, sou aromaterapeuta também. Então, eu adoro esses rituais de meditação que eu crio para mim mesmo. E eu comecei a criar esses rituais foi depois do que eu tive câncer. Eu já estudava aromaterapia, me aprofundei depois no estudo dos óleos essenciais da aromaterapia, e eles têm me ajudado muito, eu gosto muito. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer pequenos rituais, né? E a buscar o meu silêncio, a fazer aquela meditação e autoconhecimento. Então, quando eu falo entre o silêncio e a ciência, voltando, né, à espiritualidade, a espiritualidade, se a gente for estudar mesmo, ela está muito ligada à ciência. Né? A ciência e a espiritualidade, elas andam lado a lado, elas são, né? Se você for estudar mesmo a espiritualidade, a ciência, são irmãs, né? Elas andam ali lado a lado. Então, quando eu falo entre a ciência e o silêncio, é a meditação, né? Juntamente com o ensinamento científico que fala que o nosso cérebro ele tem o poder, né, de ser reprogramado, que está falando aí, né, na neuroplasticidade. Né? Então, a gente tem condições de reprogramar o nosso cérebro. E faz pouco tempo que a gente vem estudando isso, né? E, na verdade, a espiritualidade, na prática, já fala muito disso. Né? Quando você faz afirmações positivas para você mesmo, você já está, de certa forma, reprogramando o seu cérebro e treinando o seu olhar para ver as pequenas coisas da vida. Né? Se você admirar, parece um chavão, mas às vezes a gente passa tão rápido que a gente perde o hábito de admirar pequenas coisas da vida. Então, quando eu estive no Japão, eu visitei a Universidade Soka, que é uma universidade budista. Aqui no Brasil tem a Escola Soka, no Japão já tem a Universidade Soka, que é uma universidade budista, que nem a presbiteriana Mackenzie, né? Só que ela é uma universidade budista que é aberta para todos os estudantes do mundo. Tem no Japão e tem nos Estados Unidos, é a Universidade Soka. E devido à pressa dos estudantes, o que eles fazem? Eles pegam alguns tissurus ou alguns docinhos e esconde no meio das árvores. Para quê? Eles põem, às vezes, alguns bilhetinhos para os estudantes, né, naquela pressa de entrar para a universidade, né? Quem a gente sabe como que é essa vida de estudante, né? Sempre correndo. Então, o que eles fazem? Eles escondem docinho, bilhetinho, porque incentivar os estudantes a passar pelas árvores de uma forma mais devagar, para ver se eles acham esses bilhetinhos escondido no meio da folha, aí eles acham e vão lá e trocam por algum doce, algum presentinho. Então, eu achei interessante quando eu fui, porque eles falaram que é uma forma de fazer os estudantes a observar mais a natureza. Então, é bacana isso, né? Então, eu olho assim, eu gosto de observar a natureza.
esse vai e vem da vida. Eu gosto muito de observar, né, esse vai e vem da vida. Converso com planta. Na verdade, são práticas que o objetivo não é aquele que aparentemente está ali, né? Não é ele vai achar o bilhetinho lá porque ele vai ganhar o doce, né? Então, quem preparou, na verdade, a prática ela tem um outro objetivo, né? Esse, Despertar, fazer com que a gente relembre, né? Algumas situações, né? Como o é, A silêncio, contemplação, né? a isso. contemplação, né? Aí eles Tânia, falam, é verdade, no início eles põem os bilhetinhos, né? É verdade, eles colocam os bilhetinhos no início, os estudantes não sabem qual é a árvore, que é um corredor de árvores, assim. Até que, de repente, ele já aprendeu a olhar e admirar e contemplar. Então, acaba que o cérebro dele já não vai mais tanto pelo... Ele começa a contemplar, né? Ele começa a perceber coisas que antes eles não viam. Eu achei muito interessante isso. o caminho, né? Passa a ser o mais interessante, né? Porque o Isso. objetivo. Ô, Tânia, a gente está caminhando aqui para nossa reta final. Eu gostaria que você falasse um pouquinho assim, como que as pessoas podem encontrar você na internet, nas redes sociais, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho e como as pessoas podem te encontrar. Tá no Instagram, eu estou como @Tânia Viviane. Tenho eu na frente, né? Tânia Viviane, tá fácil encontrar ali. E o livro também tem um link lá para compra do livro, quem tiver interesse, que é o nome do livro é Não Tema Nada, esse aqui, esse bonitinho aqui, Maravilha. tá bom? Eu Não Tema Nada. Lá tem um link, pode comprar direto comigo. Se comprar direto comigo, já vai autografado, eu faço questão. Ai, Ou que também, maravilha. né, nas plataformas digitais aí, Não Tema Nada, Tânia Viviane Monja Leiga vai estar lá para quem quiser comprar direto pela internet. Maravilha. A gente vai Muito colocar na descrição do vídeo, né, as informações. E fica aqui o agradecimento por você ter aceitado o nosso convite. E muito obrigado. Quem sabe numa outra oportunidade, se você, de repente, na sua agenda for possível, a gente volta a conversar. Fique Aproveitar à a sua vontade. espiritualidade, né, que ela está presente. A gente percebe isso quando você fala sobre o seu livro, sobre o seu trabalho. E desde pequena, né, você com a espiritualidade aí sempre norteando a sua vida. Então fica o agradecimento por você ter estado conosco. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pela oportunidade. E se precisar, contem comigo. E vocês são incríveis. Eu já te digo que antes de dormir, vou escrever minha carta para Buda. Escreve. Vou escrever, vou lá na fé. E amanhã, ao acordar, eu sou a pessoa das afirmações positivas, né? Eu vou Uhum. incluir mais uma. Hoje eu decido ser feliz. É isso aí. Tânia, Independente do que aconteça. independente, para você ver que o óbvio precisa ser dito, né? Você me trouxe esse aprendizado essa noite. Ai, muito obrigada. Eu decido ser feliz. Faz muito sentido. Então, a É. minha, a minha gratidão pelo seu tempo, por compartilhar seu conhecimento, a descrição das redes sociais, o link para compra do livro vai ficar aqui abaixo do vídeo. E para não perder o costume, se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente, compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus. Um beijo, até! Beijo, valeu. Até mais. Obrigado, Muito Tânia. Tchau, tchau. obrigada. Muito obrigada. Boa noite.